Amortecimento corporal. Ministro. Um membro recebeu o Ohikari em 1950. Antes de ingressar na fé, já era meio perturbado, sua cabeça não funcionava bem. Quando começou a receber Jorei, passou a sentir amortecimento na ponta dos dedos. Não obteve, portanto, melhora alguma. Então, influenciado pelos pais e parentes, foi internado no hospital da Faculdade de Medicina. Após ser examinado, diagnosticaram uma atrofia muscular e o declararam incurável. Deixou por isso o tratamento médico, voltou a receber Jorei e a dedicar. Mesmo assim, agora está com o corpo completamente adormecido. Não consegue mais movimentar-se. Parece-me existir alguma causa espiritual. O que é isso? Meishu-sama. Em qual dos dedos começou o amortecimento? Ministro, em todas as pontas. Partindo da terceira falange, foi se espalhando pouco a pouco até atingir o corpo inteiro. Meishu-sama, é um problema espiritual. Trata-se de encosto de espírito que se suicidou com um veneno muito forte e causador de um amortecimento total. Quando acontece esse tipo de situação, no começo a pessoa ainda tem força, mas gradativamente vai sendo dominada até perder por completo o controle, de tal forma que o espírito encostado assimila o corpo da pessoa, passando ambos a constituir um único ser. Ocorre uma espécie de transformação metabólica. Quem se torna vítima de um encosto desses assume o mesmo estado em que o espírito se encontrava no momento da morte. Não estou dizendo, porém, que seja uma doença incurável. A medicina é que não entende desse problema. Em primeiro lugar, deve-se ministrar Jorei na cabeça com bastante paciência, tendo bem claro na mente que a luz está queimando o veneno do espírito encostado. Eu já tratei de um caso semelhante. Era uma pessoa que, de vez em quando, ficava com o corpo paralisado devido ao encosto de um desses espíritos. No início, aplicavam-lhe injeções e ela obtinha uma melhora temporária, mas depois o período de amortecimento corporal foi se prolongando. Aí vieram me procurar. Nessa época, eu estava começando a praticar curas através do Jorei e ainda não sabia muito bem como lidar com casos iguais a esse. Ministrava Jorei, a pessoa melhorava um pouco e desaparecia. Foi também o caso desta, com a qual não tive mais contato. Soube, contudo, mais tarde que realmente se tratava do encosto do espírito de alguém que cometera suicídio ingerindo veneno. Ministro, o senhor disse que nesses tipos de problema, aplicando-se injeções, a pessoa melhora temporariamente. E o espírito encostado, como fica? Meishu-sama, permanece do mesmo jeito. O que na verdade altera é a parte física, quer dizer, o amortecimento é apenas corporal. O remédio, por sua vez, provoca um tipo de reação contra a paralisia que ocorre quando o estado do espírito encostado se reflete no corpo físico da vítima. No Ocidente, tais manifestações espirituais existem desde tempos antigos e têm sido exploradas nos romances. Em O Conde de Monte Cristo, por exemplo, a personagem toma remédio e perde a consciência. Em tais casos, ou seja, ao surgirem sintomas de amortecimento, os ocidentais têm sempre à mão um medicamento, pois se não os tomarem, infalivelmente desmaiam. Ministro, o remédio, a meu ver, força a dilatação da veia. Porque uns despertam e outros ficam adormecidos. Cada veneno produz reações diferentes? Meishu-sama, não é isso. No caso específico do romance, a personagem estava na cadeia. Quando tomava remédio, perdia a consciência. Nunca, porém, se sabe exatamente qual é o efeito de um medicamento. Ministro, eu acho estranho e curioso esse fenômeno. Meishu-sama, essas manifestações ocorrem mais ou menos assim. Se você tem sono e coloca na boca uma pimenta, vai arder e fazê-lo despertar. Da mesma forma, existem no Ocidente certas drogas que causam amortecimento e outras que temporariamente o tiram. Foi também a partir desses efeitos que se criou a superstição dos remédios. Não se pode negar, contudo, terem eles, de fato, uma eficácia extraordinária, embora não sejam capazes de produzir curas definitivas, apenas momentâneas. Ministro, o tratamento de choque feito em doentes mentais
segue a mesma conduta de amortecer ou despertar? Meixo Sama: a lógica é mais ou menos essa. Quando eu era jovem, tomava um antitérmico, antipirine, que causava uma dependência terrível. Certa vez o substituí por outro e me senti muito mal. Passei a noite inteira tendo coceiras no corpo todo, não conseguia ficar quieto. Muito agitado, pulava de um lado para o outro. Logo de manhã, fui para o médico que me disse: já entendi, você tomou outro remédio. Administrou-me então o antipirine e mais ou menos 30 minutos depois não sentia mais nada. Como se pode ver, o remédio é ao mesmo tempo maravilhoso e terrível, pois bloqueia o sintoma da doença, criando um estado aparente de cura que leva o enfermo a pensar que de fato reconquistou a saúde. Puro engano. Normalmente também as pessoas entendem que os remédios ingeridos vão ser eliminados. Grande erro. A maior parte deles permanece no organismo.